Quando buscamos compreender certo assunto, certo tópico da Bíblia, é sempre interessante a gente não só ir para a primeira menção que a Bíblia faz de tal palavra, mas também buscar por sinônimos. O que seriam sinônimos? São palavras diferentes, escritas, pronunciadas de maneira diferente, porém que abrangem, que falam do mesmo assunto. Então aqui a gente tem, por exemplo, na Bíblia, duas palavras bem diferentes, mas que falam da mesma figura: Lúcifer e Satanás. Então, se você somente na sua busca procurar por toda a Bíblia Lúcifer, você vai sim achar informações sobre o diabo. Porém, não vai ser uma informação 100% completa, porque a gente ainda tem os sinônimos, como a serpente em Gênesis capítulo 3 também é o diabo. A gente tem também Belial, Beuzebu e diversos outros nomes que estão atribuídos ao diabo. Então, se a gente quiser compreender esse assunto ao fundo, e a gente não precisa estar falando somente do diabo, pode ser de qualquer assunto que for, a gente precisa realmente comparar e buscar esses sinônimos que estão falando do mesmo assunto. E como a gente está falando sobre filhos de reprovados, eu quase me apressei aqui, como a gente está falando de reprovados, é importante a gente buscar também sinônimos. E o do vídeo de hoje vai ser filhos de Belial. Então, um sinônimo de reprovado é filho de Belial. A gente tem também o sinônimo de trabalhadores da iniquidade e outras palavras que eu vou ir fazendo uns vídeos específicos sobre cada palavra para a gente realmente entender esses sinônimos e ver como que cada um está bem próximo do outro. Então, para a gente começar a entender, vamos começar aqui com Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Então, no capítulo 13, começando aqui pelo versículo 1, a primeira menção de filho de Belial por toda a Bíblia. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos, e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los. Então aqui tem esse sonhador, esse profeta que chega e fala: não, a gente vai seguir falsos deuses, a gente vai seguir outros deuses além do Senhor, além de Jeová, além do Todo-Poderoso, além do Pai, Filho e Espírito Santo, do Deus Trino. Então, quando chega alguém falando sobre um falso Deus e apresenta, às vezes, algum sinal, algum prodígio, quando isso acontecer, versículo 3, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esse início aqui é muito interessante, ele fala esse aspecto que a gente pode ligar com o fim dos tempos, no qual vai vir a besta, no qual vai vir o anticristo, o falso profeta, e a gente vai ter sim certos prodígios que eles vão estar realizando, certos sinais que eles vão estar realizando, um exemplo disso é o fogo descendo do céu, e a gente tem também, por exemplo, com o povo na terra do Egito, quando Moisés fez o bastão deles transformar em serpente, né? Deus fez o bastão de Moisés transformar em serpente, a gente tem também Janes e Jambres, os falsos profetas de Faraó, transformando também o deles em serpente. Quando Moisés foi e transformou a água em sangue, a gente também teve eles indo imitando esse sinal, esse milagre. Então a gente vê aqui que é, sim, presente na Bíblia, falsos profetas fazendo essas coisas, imitando. Mas o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Por que Deus permite isso? Por conta que, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. E esse profeta, ou sonhador de sonhos, será morto. Então, pena de morte para essa figura, para esse falso profeta, porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasses. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, com essa pena de morte, está se retirando o mal do meio do povo. E qual que é um tópico muito interessante também aqui? Não só que a gente vê essa imitação de milagres, esse pródigo sendo realizado, não através de... não é algo benigno, não é algo que Deus está abençoando aquele profeta, é mais algo que Deus está permitindo que Satanás faça, que Satanás engane. E se a gente for entrar mais a fundo, por que Deus permite que Satanás engane as pessoas? A gente pode ir para Tessalonicenses, onde fala que Deus
permitirá que seja enviada grande desilusão para as pessoas porque eles não receberam a verdade com amor, o amor em verdade. Então, enfim, é um tópico por si só. É um tópico muito interessante, mas é algo para um vídeo próprio. Mas um ponto muito importante aqui também é que esse falso profeta, essa figura enganosa, está buscando afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas da verdade, afastar as pessoas de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Então é importante a gente já ter isso em mente. Vamos continuar aqui para o versículo 6. Se teu irmão, o filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a esposa do teu seio, ou o teu amigo, que é como a tua própria alma, então seu melhor amigo, a pessoa que é como um irmão para você, te seduzir secretamente, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses, que não conheces, nem tu, nem os teus pais, a saber, os deuses dos povos que estão à vossa volta, perto de ti ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Então, seja qual falso Deus for, por todo mundo, não consentirás com ele, nem lhe darás ouvidos, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o ocultarás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira para matá-lo, e depois dela a mão de todo o povo. A sua mão vai ser a primeira a jogar pedra. Essa pessoa enganosa, essa falsa amiga, esse falso irmão, irmã, esse falso apóstolo, esse falso profeta que chegou até você e buscou te tirar do Senhor, você, que essa pessoa primeiro mirou, vai ser o primeiro a mirar a pedra nele. Não consentirá com ele, nem lhe darás ouvidos, nem o teu olho terá piedade dele. Deixa eu só me perdi aqui de uma extremidade até outra. Não pouparás, mas certamente matarás. Então vamos mostrar a primeira, versículo 10. E o apedrejarás com pedras, para que morra, porque procurou te afastar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não deverá fazer nenhuma impiedade desse tipo entre vós. Se ouvires dizer em alguma das suas cidades que o Senhor teu Deus te deu, para que habites ali, dizendo, certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então investigarás e buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que, se for verdade e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com o fio da espada, destruindo-a completamente, e a tudo que nela existe, e o seu gado com o fio da espada. Então vai ser uma aniquilação total dessa cidade. Se acontecer o quê? Que uma cidade específica se rebelar através desses filhos de Belial. Então olha aqui que interessante, a gente viu aqui um falso profeta, um falso irmão e irmã, e o quê? Filho de Belial. Então ele está fazendo a mesma coisa que os outros estão. A temática é a mesma, são pessoas, seja um suposto profeta, seja um irmão do seu peito, um irmão de coração, um irmão de realmente de familiar, ou uma pessoa que é bem próxima de você, seja quem for, ou uma cidade vizinha, ou uma cidade da sua região que vai e começa a adorar um falso Deus, então deixa o Senhor de lado, sabendo da verdade. São pessoas que têm noção, têm consciência, e a gente pode tomar isso como exemplo o povo de Israel mesmo, que por 40 anos esteve vendo continuamente a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, o maná, vendo os milagres, seja das serpentes ardentes, seja da água saindo da pedra, seja o que for, vendo continuamente os milagres, vendo literalmente o monte encher de fumaça, com um grande estrondo da voz do Senhor, e mesmo assim eles se desviam para falsos deuses. Moisés estava demorando, chegam para Arão e falam, nos façam deuses. Então assim, são pessoas que conhecem a verdade, são pessoas que tiveram a chance de serem salvos, mas claramente não foram, não aceitaram o Senhor como Salvador, mas foram observando, foram vendo aquilo, rejeitando, escolhendo se prostituir para falsos deuses. E chega um momento que Deus também rejeita essas pessoas. Então a gente está falando de quem? Quando fala filhos de Belial, que Belial é um sinônimo para Satanás. A gente está falando de reprovados. Pessoas que foram reprovadas, rejeitadas por Deus. Vamos continuar aqui a leitura, concluindo este capítulo. E reunirás todos os seus espojos no meio de sua rua, e queimará com fogo a cidade e todos os seus espojos para o Senhor teu Deus, e será um monte para sempre. Então vai ser um monte de pilhas, um monte de destruição para sempre. Não é para reconstruir, não é para fazer nada lá.
é para deixar como memorial aquela destruição, como lembrança daquele povo que escolheu seguir outros deuses, que sabendo a verdade, escolheu endurecer o coração cada vez mais e mais. Não será construída novamente, e não pegará nada da coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa se afastar do forror de sua ira e te mostrar misericórdia, e ter compaixão de ti, e te multiplicar, como jurou aos seus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, Deuteronômio 13 é um capítulo que só a leitura dele já deu 10 minutos, mas enfim, é um tema muito complexo. Quando a gente está falando de reprovados, a gente está falando de pessoas que tiveram o nome apagado no livro da vida. São pessoas que odeiam a Deus. E a Bíblia fala muito desse grupo de pessoas. E é muito importante a gente entender isso. Para a gente não ficar com essa ideia de que, nossa, um psicopata, um cara que pegou lá e abusou de uma criança e depois matou ela, ele é filho de Deus. Ah, um cara assim ele é salvo, ou ele ainda tem chance de ser salvo. A gente precisa tirar isso da mente, a gente precisa compreender realidade e ficção. E muitos filmes cristãos, vão retratar isso. Um exemplo disso é a cabana, tipo, o cara pega e faz toda uma atrocidade e não, mas Deus não tá bravo com ele, o pai tem que perdoar o pedófilo, o abusador. Então, assim, é realmente de revirar o estômago. A gente precisa diferenciar a verdade da mentira, o bem do mal. A gente precisa ter isso em nossa mente, até para a gente também poder viver uma vida tranquila, uma vida correta com Deus. Então, é uma série que eu vou estar iniciando aqui agora, em união com diferença de homens e mulheres e também ciência facilmente chamada, que agora no momento eu não estou tendo muito acesso ao meu computador, e é uma série que eu gosto de fazer mais edições, mostrar mais detalhes com representações, fotos de animais, então vai ser algo que vai ficar um pouquinho no stand-by. Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que estejam gostando. Se alguém tiver algum sinônimo em mente também para reprovados, algum versículo que achar interessante, deixem nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até mais.